Apesar de nós sermos homens e mulheres em situações tão diferentes, os nossos corações necessitam das mesmas coisas. E é interessante que parece que o tempo vai nos ajudando a entender o que a gente precisa. Quando a gente é muito jovem, a gente tem uma percepção muito rasa da vida. E geralmente a gente costuma colocar todos os nossos empenhos em alcançar aquilo que tem preço. É época que, se a gente pudesse, a gente compraria tudo. Não é verdade? E não é nenhum problema você trabalhar honestamente e conquistar aquilo que tem preço. Só que vai chegar um momento da sua vida, e o próprio movimento do tempo faz isso com a gente, que você vai entender que aquilo que tem preço só é bom se tiver alguém do seu lado para dividir aquilo. Aí você entende a grande diferença que existe entre aquilo que tem preço e aquilo que tem valor. Você pode comprar uma companhia, é fácil comprar. Basta você ter dinheiro, bancar uma festa, bancar alegrias, e aí você vai estar rodeado de pessoas. Mas não se iluda. Você pode comprar uma companhia, mas não pode comprar um amigo. Porque a amizade não é o dinheiro que nos traz. A amizade é uma conquista. Aí você vai entender que aquilo que tem preço, você trabalha para ter. Aquilo que você tem, aquilo que tem valor, você precisa cultivar, senão você nunca vai ter. A maior riqueza que você pode ter na vida não está no banco. Não é a casa que você construiu, não é o carro que você tem. A maior riqueza que você tem são os amores que você ama. É isto que enriquece a gente. Quando você olha para o lado e você vê que você conquistou pessoas, que você conquistou fidelidades, que você conquistou pessoas que são capazes de dar a vida por você. Isto é valor, minha gente. É isto que nos torna ricos. Não é o dinheiro que nos torna ricos. O que nos torna ricos são os amores que a gente ama. Por isso que nada é mais precioso do que você ter uma família. Você entender o significado do valor. Quanto custa um filho seu? Não tem preço. Você pode até dizer quanto custa o seu carro, quanto custa a sua bicicleta, quanto custa a sua casa, mas você nunca vai poder dizer quanto custa um filho seu, porque não tem dinheiro no mundo que pague. Um ou outro parente até vende, né? A gente até vende se chegar um dinheiro bom, né? Um primo distante, chato, enjoado, aborrecido. Mas quando há amor, não tem preço. Aí você entende o verdadeiro significado da vida, que é construir estes vínculos que nos tornam eternos. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar, para recomeçar. Para recomeçar. É isso mesmo. Nada pode ser mais precioso do que alguém que significa na sua vida um pouco do amor de Deus na sua história. As pessoas que mais nos educam são aquelas que nos amam de um jeito parecido com o jeito com que Deus nos ama. Você sabia como é que o amor de Deus se manifesta na sua vida? Por meio de um outro amor. Porque tudo o que Deus faz em nós é a partir de uma linguagem que a gente entende. Nós somos homens e mulheres, é com a linguagem de homens e mulheres que Deus age na nossa vida. Ele não cria uma linguagem diferente, não. Ele vai falar de um jeito que você entenda. Porque o desejo dele é que cada vez mais você o conheça. E o mais bonito, onde é que Deus está? Dentro de mim
dentro de você. Por isso que não é possível conhecer a Deus sem que você também se conheça. Não são dois caminhos. Um que faça você chegar a Deus e outro que faça você chegar em você. É o mesmo. Quanto mais você se conhece, mais você vai conhecendo o Deus que habita o seu coração. E Deus se manifesta assim. Como é que Ele me ama? Através do amor dos que me amam. Através dos vínculos saudáveis que eu posso ter. O primeiro amor que nós recebemos na vida foi o amor dos nossos pais. E ali estava o amor de Deus em você, por você. E aí, a primeira fonte do amor e do pai e da mãe e das pessoas que nos rodeiam, dependendo da maneira como ele é feito, se ele é bem realizado, vai deixar uma reserva em você. Sabe, da mesma forma como a gente precisa de uma cisterna, de um poço artesiano, para a gente ter reserva de água, sabe qual é o nome do poço, da reserva que nós precisamos ter? Amor próprio. Amor próprio. É um jeito muito eficaz que Deus tem de amar você, sabe quando? Quando você tem amor próprio. Porque se você tem amor próprio, o diabo não tem muita chance na sua vida. O diabo nada de braçada é na vida de quem não se ama. Observe. Os momentos que você mais permitiu que coisas ruins acontecessem com você foi quando você deixou de se amar. Quando você deixou de ter respeito por você. Porque isso é muito natural. Se eu não tenho amor e respeito por mim, você também não vai querer me amar e me respeitar. Às vezes os nossos relacionamentos, a gente se machuca tanto por causa disso. São duas pessoas que não se amam tentando amar. Não. E às vezes a gente acha, você vai trazer o amor que eu preciso. Não. O amor que eu preciso eu já tenho. É a reserva que eu fui criando ao longo da minha vida. Eu não dependo do amor de ninguém para eu ser feliz. É claro que quando o amor do outro chega, ele complementa o amor que eu tenho por mim. Mas eu não posso ficar esperando que você venha me dar aquilo que eu preciso me oferecer. Por isso que é tão difícil amar uma pessoa que não se ama. Você sabe disso. Dá uma trabalheira danada. Você pode oferecer o seu máximo. Ela vai achar que não é o suficiente. A pessoa que não se ama está sempre esperando que nós façamos por ela o que ela já deveria ter feito por ela há muito tempo. Quando você se ama, fica mais fácil você ter um bom relacionamento. Quando você se ama, fica mais fácil ser seu amigo. Quando você se ama, é mais fácil ser seu filho, ser seu marido, ser seu irmão. Quando você se ama, o diabo pode até passar perto, mas ele não pode fazer nada contra você, porque a blindagem que Deus colocou na sua vida não é o crucifixo que você leva no peito, não é a medalhinha de Nossa Senhora, é o amor próprio. Quem te protege das ciladas do demônio é o seu amor próprio, que é onde Deus habita, que é onde Deus está agindo para te proteger de todo o mal. Quem se ama não se droga, quem se ama não se vicia. Pode observar, a pessoa que tem amor próprio, que tem respeito por si mesma, ela não vai querer se alcoolizar, ela não vai querer ficar viciada em nada que possa retirar do centro das suas decisões. Uma pessoa que se ama não vai aceitar se prostituir. Se quiser entrar na minha vida, retire as sandálias dos teus pés, porque este território é santo. Ame-se. Converter-se a Jesus é você, antes de qualquer coisa, identificar o respeito que você precisa ter por você. Hoje, minha gente, o mundo está nivelando todo mundo por baixo. O que está sendo oferecido para vocês como diversão é uma causa de perdição para muitos. Os nossos jovens estão perdidos numa falsa alegria,
Os nossos jovens estão perdendo a alegria muito fácil, porque eles estão perdendo a vida aos poucos com aquilo que não edifica. Ambientes deploráveis a gente chama de alegria. Não. Alegria é você ter a felicidade de ser quem você é, de estar batalhando para você se tornar uma pessoa melhor, estudando para poder vencer na vida. É assim que Deus nos quer, no lugar certo, sendo a pessoa certa. Que às vezes a gente é a pessoa certa, mas não adianta nada, está no lugar errado. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo. E aí você constrói aquilo que edifica. Ame-se. Eu sei que às vezes a nossa vida, por causa dos erros que a gente comete, a gente não se perdoa, a gente vai minando o amor próprio da gente, a gente vai jogando fora o amor próprio. Às vezes relacionamentos doentios, infidelidades estragam o amor próprio da gente. Você esquece do valor que você tem. Às vezes você está sendo tão maltratada a vida inteira que você já esqueceu há muito tempo do valor que você tem. Hoje é um dia de relembrar o valor que você tem. Não tem pecado neste mundo que você tenha cometido que retira de você o fato de ser uma filha e um filho amado. Deus ama você. Troca reinos. O Calvário de ontem foi por nós. Jesus morreu porque preferiu os miseráveis. Jesus morreu porque fez amizades onde nós não faríamos. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos o direito de sentar à mesa com Ele. Ele viveu num momento religioso muito excludente, em que religião julgava fora as pessoas pelos erros que elas cometiam. Não. Minha gente, se nós formos julgar as pessoas fora pelos erros que elas cometem, não sobra ninguém nesta praça. Todos nós somos frágeis, todos nós erramos, mas há um fato que não muda. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí. Diz assim: sua cara não ajuda. Fala para ela. Sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não desistiu de você. Deus é capaz de trocar, abrir mares, e se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Meu só não é capaz de deixar de te amar. Canta comigo! Deus é capaz de tocar reinos por ti, abrir mares para que possas. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Meu só não é capaz de deixar de te amar. A gente não tem como modificar a maneira como nós saímos de casa. Nós não temos como alterar um só centímetro do que nós escolhemos viver com as pessoas. No passado a gente não mexe, mas a gente pode alterar a maneira como nós vamos voltar para casa e, a partir deste momento, encontrar uma nova maneira de conviver e de ser com quem a gente ama. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente
é só passageiro, prestes a partir. Hoje é noite de vitória! E nós podemos proclamar a vitória de Cristo sobre aquilo que hoje é um sofrimento na sua vida. Proclamar a vitória de Cristo sobre os seus vícios, sobre os nossos vícios. Proclamar a vitória do sepulcro aberto sobre as nossas enfermidades físicas, psíquicas, emocionais. Hoje o Senhor quer levantar homens e mulheres de coragem para vencer as lutas que a vida nos der, com coragem, com muita coragem. Vencer as batalhas que a vida nos colocar, porque é para isso que viemos. Ser gente de coragem. Hoje, uma oportunidade linda para a gente cantar isso. Observe que você está fazendo um compromisso com esse refrão. Você fará a sua parte. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já preparou para mim. Vou persistir. E mesmo nas marcas daquela dor, vou continuar. Porque é assim que Deus nos faz vencedores. Colocando em nós a coragem para vencer aquilo que precisa ser vencido. Fazendo a parte que nos cabe deste milagre. Restituindo o amor próprio que é tão necessário para nós estarmos prontos para a nossa vida. Comigo. Seja comigo, nesta noite, um filho, uma filha da ressurreição. Qual que é o nome sobre todo nome? Jesus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Ressurreição, desça sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, de maneira especial hoje sobre as nossas necessidades, sobre tudo aquilo que Deus precisa encorajar em nós, para nós vencermos, para nós darmos o testemunho da ressurreição de Cristo. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente ter a oportunidade de fazer bem a quem passa pela nossa vida, né? Aqui agora mesmo no Twitter, uma pessoa, a Leila, que ela é lá de Umuarama. A Leila é um ser humano muito sensível, uma grande artista. Inclusive eu tenho um quadro na minha casa de São José ensinando Jesus a trabalhar na carpintaria, um quadro grande. A Leila sempre foi um ser humano que, por ter sido encontrada por Deus através do meu ministério, sempre me apresentou aos outros com muito carinho. Ela se utiliza das redes sociais sempre com muito respeito a mim, e eu fico muito feliz de ver assim os resultados. Quando a gente percebe que a nossa vida tornou melhor a vida de uma outra pessoa. A Leila é um exemplo para mim. É um ser humano que eu sempre me lembro, porque eu tenho os meus cansaços. Hoje, por exemplo, foi um dia muito cansativo para mim. Eu levantei muito cedo, estou vindo de uma maratona de trabalho, não estou tendo tempo para muito descanso. Eu já fui para São Paulo, gravei o programa do Ratinho hoje à tarde, vim direto para cá. E às vezes esse cansaço todo, por exemplo hoje, eu poderia muito bem, eu não vou lá fazer o programa não, já deixei um gravado. Mas minha gente, quando eu me lembro, isso para mim é uma regra de vida. Eu até falei aqui no último programa, né? Quando eu não estou aqui, porque realmente eu esgotei todas as possibilidades. A Canção Nova também tem os limites dela,
Em outros tempos até teve mais. Nós estávamos por causa da crise, né? Sem muita equipe de trabalho. Às vezes a gente não conseguia gravar toda semana. A crise pegou mesmo a Canção Nova. Então, em algumas situações nós queríamos gravar o programa, os diretores, a equipe queria, mas nós não tínhamos recursos financeiros para manter a equipe nos muitos trabalhos e gravações que existem. E não é que a gente não quer vir, não é que a gente não quer fazer. Às vezes nós temos os nossos limites. Mas quando eu sei que esse estúdio está aqui à disposição para aquilo que nós fazemos toda quarta-feira, seja gravado ou seja ao vivo, eu não penso duas vezes em vir, ainda que seja extremamente cansativo para mim. Porque é uma oportunidade que a gente tem de permitir que Deus aconteça na vida das pessoas por meio da reflexão. Eu não tenho dúvida de que esta é a minha principal missão. Não é cantar, não é mesmo. Eu sei que a música ocupa muito meu tempo. E até mesmo quem vai aos meus eventos, eu sei que as pessoas querem me ouvir falar. Porque eu estou atado ao ministério de Jesus. Eu levo muito a sério o meu ofício de pregador. De ser uma pessoa que tem a oportunidade de trabalhar com a palavra. Ainda ontem mesmo, num show lindíssimo que nós fizemos em São Paulo, agradeço muito ao povo da Pauliceia. Nós tivemos ontem lá no Espaço das Américas, aquela casa linda, lotada. Eu falei sobre isso lá. Eu falei, às vezes nós não temos noção de como uma palavra dita por nós pode provocar o bem. De como uma palavra pode desencadear a paz, a reconciliação. De repente uma pessoa que você ofendeu, que você machucou, um pedido de perdão que você manda através do WhatsApp. Sabe, olha, me perdoa, eu errei, machuquei você com minhas palavras. Sabe, isso tem um poder. A gente não pode desconsiderar esse poder da palavra. E eu levo muito a sério essa palavra que está à minha disposição, através de tudo aquilo que eu sei do Evangelho, que eu estudo diariamente, e de tudo aquilo que eu estudei ao longo da minha vida. Tudo foi complementar, até os romances que eu li na minha adolescência, porque eu sempre fui um leitor voraz, sempre gostei de literatura. Quantas vezes um livro que eu li na minha adolescência, eu consegui trazer para o contexto das minhas pregações? E consegui unir aquele romance aos ensinamentos de Jesus ou aqueles personagens àquilo que eu estava precisando dizer? Nós não podemos desconsiderar que uma palavra nossa pode fazer viver o que está do outro lado. E a gente sabe que o contrário também é verdadeiro. Nós muitas vezes matamos o outro com a nossa palavra. Nós matamos quando somos rudes, quando mentimos, quando somos grosseiros. Quantas vezes eu vejo a alegria de uma pessoa ir embora porque alguém perdeu a oportunidade de ser educado, só isso. A gente passa pela vida de tantas pessoas, né? E às vezes a gente perde a oportunidade de sermos educados. Só isso. Não é fazer um discurso para o outro, não. É utilizar-se da gentileza. É você poder dizer de maneira delicada, até mesmo o que precisa ser dito de forma mais dura. Há uma forma mais elegante de dizer, de chamar a atenção. Então eu fico muito tocado quando vejo assim, que a nossa palavra está causando, quando a nossa missão está causando um benefício do coração do povo, né? Inclusive hoje eu acabei de receber aqui também um presente, queria mostrar. Ele é português, né? Querido Chair Raemani. Vem cá, meu querido, vem cá. Tá bonzinho? Graças a Deus. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Apresente para nós o seu livro. Este é um livro de poemas, refletindo em Isso é Deus, português, né? versos para rezar. Isso, padre. Português, de onde?
De Lisboa. Nasci em Lisboa, graças Terra a Deus. feia aquela sua. Né? Você sabe que eu sou apaixonado pela sua terra. Se pudesse, viraria um lisboeta, ainda que fosse por uns tempos. Quem sabe? Uma alfacinha. É verdade. Mas o Chair me procurou há muito tempo. Tem quanto tempo que você ficou? Foi em dezembro. Dezembro do ano passado. do Eu ano te enrolei passado. até quando? Foi em dezembro. Foi em dezembro, a gente foi conversando e mais ou menos em março, abril, o padre entreguei o prefácio. A apresentação. É uma apresentação, justamente. Ele escreveu um livro de poemas que nos ajudam a rezar. Com certeza, padre. É um livro de poemas, eu vejo assim, bem providencial o padre ter falado do amadurecimento, do sofrimento, porque também na nossa vida religiosa nós sofremos. Nós temos os nossos sofrimentos que nos levam a amadurecer. E aqui neste livro, com esses poemas, nessas experiências sofridas, mas também de alegrias, eu fui pondo em versos formas que as pessoas também poderiam amadurecer e saber vivenciar os seus sofrimentos na sua vida cotidiana. Tive a honra de contar com a sua apresentação, desde já agradeço, porque um poeta, meu nome Chair quer dizer poeta, e um poeta sempre tem também poetas a seguir. O primeiro poeta é Deus, mas aqui eu tenho também o exemplo do Senhor como poeta vencedor nos seus sofrimentos, nas suas batalhas e no seu foco essencial que é a evangelização. Então, muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade que você me deu de estar com você nessa obra e também pela oportunidade que você tem de oferecer ao povo a beleza que nos ajuda a rezar. Com certeza. E evangelização. É isso que eu mesmo. Que exprimirei aqui também. Muito obrigado, viu? Obrigado. Que Deus o abençoe cada vez mais. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz quando vejo uma pessoa utilizando-se dos recursos da beleza e trazendo para o contexto da religião. Porque às vezes o religioso, a linguagem religiosa, ela é feita de maneira tão apressada, tão sem zelo, que acaba ficando tosco, né? E ao invés de nos ajudar a rezar, pode até nos prejudicar. E é interessante porque a beleza, essa estética que os nossos olhos apreciam, ela também passa pelas atitudes. São as pessoas bonitas. Eu não estou falando de beleza física, não. Uma pessoa que você reconhece naturalmente elegante nos gestos, na maneira como fala, na maneira como acolhe o outro. Você sabe que eu vi isso muito no Japão quando eu estive lá. Eu não sei se os japoneses estão mais evoluídos do que nós, do ponto de vista humano, espiritual. Pode ser até fruto mesmo do próprio sofrimento, né? O Japão é um país que sofreu muito. Mas eu fiquei impressionado de ver a reverência que um ser humano tem pelo outro, como são respeitosas as relações e como os encontros são emoldurados por reverências. Ali eu senti muito Deus. E você sabe que em muitos momentos eu me emocionei só de observar as pessoas. Não entendi uma palavra do que elas estavam dizendo. Mas eu ficava emocionado de ver como eram bonitas aquelas pessoas. É como se elas estivessem num outro nível de evolução. Já tivessem encontrado respostas que eu ainda estou procurando. Sabe, seres humanos já marcados por uma luz, por um jeito novo de ser. E eu desejo, cada vez mais a beleza faça isso com a gente. Provoque-nos o encantamento e naturalmente transforme-nos para que a gente também fique seres encantados e encantadores. É isso que o Evangelho faz. Na minha viagem à faixa de Gaza, tive a oportunidade de conhecer o Padre Mário, um ser humano que me encantou. As irmãs, então, de Teresa de Calcutá, que estavam lá naquele lugar, naquele abrigo, cuidando daquelas crianças, como me encantaram pela delicadeza, pela forma
bonita com que escolheram viver ali. Sem dúvida, um aprendizado que a gente guarda para o resto da vida. A gente também precisa ser assim, né? Provocar o encantamento por onde a gente passar. Bem, minha gente, eu quero me despedir dizendo que vai ser uma semana em que eu vou encontrar muitos de vocês. Se Deus quiser, estaremos juntos nessas cidades que nós anunciamos aí. Quero contar com a sua oração neste tempo de muito trabalho. Final de ano nós estamos trabalhando muito. Conto com a sua oração. Conto também com a sua cooperação. Você que vai ao encontro conosco, que vai aos lançamentos. Lembre-se que é o lançamento da biografia, viu? Não sai de casa com esse balaio de produtos, não. Nem do Rodrigo, nem do meu, porque nós não vamos ter tempo. Que às vezes a pessoa vai para o lançamento da biografia e leva aquele balaio de livros que ela tem em casa. Todos os livros do Padre Fábio de Mello. Todos os CDs do Padre Fábio de Mello. Não, pelo amor de Deus, vai, leva o seu coração, seu amor e a sua paciência com a gente. O autógrafo vai ser do livro, só aquele que está ali em cima da mesa, a biografia, viu? Ajude-nos. E se você vê um coleguinha lá na fila, já fala, Padre Fábio de Mello está muito cansado. Rodrigo Alvarez está muito cansado. É um autógrafo atrás do outro, é uma cidade atrás da outra, e a gente vai ficar, de fato, exauridos. Mas a gente quer receber a todos com muito carinho. E se as regras forem cumpridas, a gente vai ter tempo de atender todo mundo que estiver por lá. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Prepare o seu coração, muito em breve nós vamos ter o tempo do advento, que é o tempo de conversão, um tempo intenso de conversão nas nossas vidas. Vamos fazer uma faxina na nossa alma, vamos fazer uma limpeza nas nossas gavetas espirituais, para que a gente retire todo o excesso que nos priva de ter esse olhar bonito, de ser um ser encantado e de ter cada vez mais uma visão mais ampla das situações e das pessoas, para que a gente possa viver bem. Afinal de contas, seguir Jesus é a gente ser parecido com Ele. É a gente ter um coração semelhante ao dele. É isso que nós queremos. Um coração semelhante ao dele. A começar pela maneira como nós olhamos. Esse olhar que vai ficando cada vez mais amplo, menos preconceituoso, muito mais amoroso. Mais certo do que é certo, do que é errado, mas ao mesmo tempo também paciente com aqueles que escolheram diferente de nós. A Fabiana escreve, ela também está agradecendo, ela diz que há alguns meses ela vinha passando por diversas dificuldades emocionais e depois ela começou uma leitura da Bíblia, uma oração diária, ficou motivada a fazer isso. Aí ela diz, Padre, eu sou evangélica e eu estava muito afastada da espiritualidade. Embora tenha muito respeito pelas demais religiões, mas eu fui muito abençoada com essa leitura naquele dia e com aquela palestra. Eu senti em meu coração a libertação de muitas amarras que me afastavam dessa felicidade, onde eu pude vivenciar o significado da frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sou grata a Deus e a sua pessoa por esse momento. Que Deus o abençoe sempre em sua missão e todas as pessoas porventura passarem pela sua vida, também disse as pessoas que ouvirem o testemunho dessa mensagem. Muito obrigado, Fabiana. Obrigado pelo seu testemunho. Que bom, minha filha. Toda vez que a gente se dispõe a estar em contato com a palavra de Deus e a gente permite que essa palavra nos ilumine, que às vezes você pode ler e não permitir que ela te ilumine. A palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para ela, o Espírito age em nós sim. E às vezes é uma frase só. A sua rema naquele momento foi uma única frase que provocou dentro do seu coração um movimento. É assim que começa. As grandes conversões costumam começar com uma revolução de uma frase. Uma frase revoluciona o nosso coração e a partir daquela revolução,
a gente vai se encaminhando para outras transformações e quem leva isso a sério nunca termina. A gente vai morrer sem ter finalizado o processo da conversão. É interessante como algumas coisas se resolvem dentro de nós assim, não é? De repente, aquela pessoa é tão pesada para você e você vai fazendo um trabalho com aquela pessoa, você vai pedindo a Deus condições de compreendê-la, de acolhê-la. De repente você tinha tantas mágoas dela, tantos ressentimentos. Eu particularmente sou assim. E você vai caminhando naquilo que antes é escuro, difícil, pesado. E um belo dia você acorda com o coração todo leve. Isso é um fruto da verdade em nós. Porque qual é a verdade que deve prevalecer? Que tudo isso é muito que tudo isso é bobagem. Que não vale a pena guardar rancores, que não vale a pena guardar ressentimentos. Todo mundo sabe disso. A ciência nos prova que guardar mágoas e ressentimentos adoecem o nosso coração. Adoece o nosso coração. Mas não basta saber. Eu já tenho conhecimento da verdade, mas eu ainda não sei praticar essa verdade. Aí você vai. De repente, num determinado momento da sua vida, tudo aquilo cai por terra, você é capaz de olhar nos olhos daquela pessoa, pedir perdão, conceder perdão, e você percebe que realmente foi a melhor coisa que você fez. A verdade nos iluminou. Está vendo como saber a verdade não é o suficiente? Ter o conhecimento da verdade não é o suficiente. É preciso que a gente tenha coragem de caminhar no caminho que nos leva à apreensão dessa verdade. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de compreender a verdade? Não é porque a verdade está indisposta ao ser humano, não. É porque nós estamos com muitas amarras que nos indispõem à verdade. Às vezes a gente pode pensar, por que Deus não se manifesta na vida daquele rapaz? Por que Deus não faz um milagre na vida dele? Porque falta a gente abrir a picada para que Deus possa fazer ou realizar um milagre na nossa vida. E onde é que estão essas amarras, esses empecilhos, esses obstáculos? Dentro da nossa consciência, da imagem errada que nós construímos de Deus. Gente, boa parte das pessoas religiosas que eu conheço vivem culpadas. Se sentem culpadas o tempo todo. Tem medo de Deus, como tantas vezes a gente já refletiu. Esqueceram de nos dizer que Deus é amor. E a gente passou a nossa vida religiosa assim, vivendo as obrigações da religião. Que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida, do nosso tempo, a gente perde, digamos assim, com os estereótipos de Deus. E, às vezes a gente não acredita em Deus. A gente viu uma máscara que eles falam que é Deus e a gente acredita naquela máscara. Não. A gente não tem que acreditar em máscara. A gente tem o direito de ver a face dele. A gente tem o direito de mergulhar no coração dele. Olha que coisa ousada. É a proposta de Jesus. Como é que nós mergulhamos no coração de Deus? Através do coração de Jesus. A palavra de Jesus nos revela quem é Deus. Jesus nos ensina que Deus tem um carinho e um respeito imenso pelo pecador e que a vida dele, o mistério da encarnação, essa presença de Deus na história, foi justamente para mostrar isso, que ninguém pode ficar julgado fora. Como é que eu posso conciliar o Deus do Antigo Testamento com Deus manifestado em Jesus? Aí é a travessia que todos nós precisamos fazer. Todos nós precisamos fazer isso. Todos nós temos necessidade de viver essa travessia. Eu, você. Eu não sei em que ponto dessa estrada você está. Eu ainda tenho muita noite em torno de mim. Eu ainda tenho muita escuridão em torno de mim. Mas eu estou consciente de que eu estou caminhando na direção dessa luz. Eu quero, sim, ser todo
em toda a estrutura da minha vida, no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir, eu quero ser um filho do Novo Testamento. E eu ainda trago muitas coisas dentro do meu coração que me remetem ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento precisa ser a base, o meu sustento de todas as leis, de toda a fé que eu recebi de Abraão, de Moisés, os patriarcas, os profetas. O Antigo Testamento está aqui para me ajudar, para me dar sustento, mas é o Novo Testamento que tem que nortear as minhas ações. E esse itinerário é meu, é seu. Todos nós somos, de alguma maneira, discípulos da madrugada, caminhando na direção desta luz. O processo em Deus não termina. E é por isso que a humildade é tão necessária na vida de um cristão. Porque é a humildade que não vai permitir que a gente se sente pronto, que a gente se sinta pronto. É a humildade que vai fazer com que a gente tenha condições de olhar para o nosso processo e identificar que ainda existe muita estrada pela frente. E Fabiana, toda vez que nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus, e todas as vezes que nós levamos a sério o que essa palavra revoluciona em nós, nós chegamos sim ao conhecimento da verdade. Nunca a verdade na totalidade, porque ela nem cabe dentro de nós. A verdade é tão grande, ela é tão preciosa, ela é tão grandiosa, que não cabe dentro do nosso coração. A gente vai aos poucos recolhendo, como se estivéssemos pela estrada, recolhendo pequenas pedras preciosas que a gente vai encontrando. Ou como o garimpeiro, que passa a sua vida extraindo do garimpo inúmeras pedras preciosas para juntar um único tesouro. É assim que a gente faz. A gente acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a verdade divina está manifestada em Jesus. Ele é a plenitude da verdade. Nós já temos essa plenitude, mas ela não cabe toda dentro de nós. A gente precisa da vida inteira para ir administrando essa verdade. Por quê? Não basta conhecer a verdade, é preciso praticá-la. E a prática, ela vai acontecer ao longo da vida, no dia a dia. É processual. O conhecimento da verdade vai me dando condições de identificar no processo dos meus dias essa íntima identificação entre o que eu sou e a verdade que me foi revelada. É interessante que o processo terapêutico faz a mesma coisa com a gente. Quando você tem um trauma, por exemplo, o psicoterapeuta, através de uma abordagem, sei lá qual é a linha que ele vai usar, mas geralmente abordagens conscientes, ele vai nos ajudando a compreender o porquê de termos sido traumatizados naquela hora. O trauma é sempre uma realidade que a gente não pôde compreender naquele momento. E a partir da experiência terapêutica, nós vamos caminhando, é como se a gente fosse ascendendo, andando numa estrada, onde cada vez vai ficando mais dia. Você sai à noite, está tudo muito escuro, e à medida que você vai andando, o dia vai nascendo. Então você vai identificando os motivos do trauma. Você vai tomando contato com a verdade. Por que eu sinto isso? Por que aquela situação me traumatizou tanto? E quais são as consequências deste trauma hoje na minha vida? Então você começa a recrutar esse conhecimento através do terapeuta, que vai te ajudando a iluminar a sua consciência. E a tomada de consciência de tudo isso vai lhe colocando em contato com a verdade. De repente aquele trauma não existe mais. Ele foi resolvido. Por quê? Você andou da noite para a luz do dia. Amanheceu na sua vida. O último programa a gente terminou, me recordo, nós falávamos da importância do processo educacional na vida de uma pessoa. Do tanto que é importante
a gente aprender bem, a gente ter a oportunidade de avançar, de ultrapassar os nossos limites, e o conhecimento nos proporciona isso. A gente falava do quanto é importante a gente estabelecer limites dentro do processo educacional como algo positivo. A gente ter limites é positivo. Toda vez que uma criança aprende o motivo de ter limites, toda vez que uma criança é bem ensinada, para ela aprender a lidar bem com os limites sociais, com os limites do corpo, com os limites da vida, faz tão bem a todos nós, não é? Porque uma criança bem educada, ela vai interferir de maneira muito positiva na sociedade. A qualidade de educação de um país faz diferença na qualificação do cidadão. O ser humano educado, o verdadeiramente educado, é aquele que sabe chegar num lugar, que sabe estar com as pessoas, é aquele que sabe respeitar as regras da vida, é aquele que sabe respeitar as regras do próprio corpo. Já parou para pensar nisso? Que ser educado é também respeitar aquilo que você é. É respeitar o espaço que o outro tem. E você não ser tão invasivo com suas palavras, com suas perguntas, com suas interferências. É você saber respeitar o tempo do outro. Ser educado é isso. Ser fino, né? É você compreender quando você deve chegar e quando você deve sair. Como você deve chegar, como você deve sair. A elegância passa por essas questões. Nós falávamos justamente disso, do quanto é importante nós nos educarmos para esta elegância humana, para esta nobreza de alma. A psicologia me ensinou isso, minha gente. Nenhum ser humano é por acaso. Ninguém fica bandido da noite para o dia. Ninguém resolve matar da noite para o dia. E é aí que a gente para pensar, né? Foi tão pertinente a nossa reflexão na semana passada, a partir de um e-mail de uma professora, justamente dizendo, lamentando a falta de limites dentro das escolas. Só que não é só na escola. É dentro de casa que a gente começa a receber as primeiras lições do limite humano. É dentro de casa que a gente vai aprender, meu filho, não pode. Isso não é bonito fazer, não é? Eu aprendi as regras morais a partir da estética. Porque a minha mãe sempre tinha mania de dizer, isso é feio, isso é bonito. Fazer isso com seu coleguinha não é bonito, é feio. Humilhar as pessoas é feio. Falar mal das pessoas é uma coisa feia. É a ética a partir da estética. A gente compreender o bem e o mal a partir do belo e do feio. Referenciais estéticos que nos... E depois, quando eu fui estudar filosofia, eu fui ver o tanto que a minha mãe já era sábia. Ao me ensinar, sem nunca ter frequentado nem mesmo a escola direito, minha mãe. Mas ela me ensinou a partir de regras simples, que qualquer ser humano identifica na vida. Qualquer ser humano sabe identificar. Isso é bonito, isso é feio. Ainda que a gente tenha gostos diferentes. Minha mãe, sem saber que sabia, me ensinava a ética a partir do princípio fundamental. Que tudo aquilo que é belo é naturalmente bom. E que tudo aquilo que é naturalmente bom será sempre bem-vindo no coração humano, porque vai edificá-lo como pessoa. Se a gente não faz um esforço para renovar dentro de nós, a gente corre o risco de perder a esperança com o mundo, minha gente. A mim comoveu muito e sempre comoverá o sofrimento de uma mãe que tem que sepultar um filho. Comove-me também o pai, mas não sei porquê. Identifico no coração da mãe que sofre a perda de um filho, talvez o sofrimento mais profundo que humanamente a gente possa experimentar e presenciar. A dor de você ter que sepultar aquele que você gerou. Dor de ter que sepultar a sua parte, a sua metade. E o pior, não é porque chegou o momento. Eu não sou adepto dessa teologia que diz que aquela fatalidade toda foi vontade de Deus. Não acredito nisso. A desgraça, ela é construída toda vez que falta
a dedicação humana. Nós não temos o direito de julgar nas costas de Deus os nossos crimes. Deus nos quer vivos, Deus nos quer cada vez mais felizes, Deus nos quer viventes. E o processo natural da vida é morrer doente. Depois que todo o organismo se cansou, um processo natural de envelhecimento, vai perdendo a vitalidade, porque a idade vai chegando, vai deixando de funcionar, e você vai apagando como se fosse uma luz que um dia esteve acesa, que foi ficando fosca, fosca, até perder o brilho e ir embora. Deveria ser assim. Nós antecipamos a morte nas nossas decisões, eu antecipo a minha morte no meu jeito de viver, eu antecipo a minha morte no meu jeito de comer, no meu jeito de levar a minha vida, no meu jeito de cuidar da minha saúde. Nós criamos doenças com as nossas comidas modernas, com os nossos agrotóxicos. A vida é assim. Família, minha gente. Eu não me refiro somente ao pai, à mãe e aos irmãos, não. Porque às vezes os nossos pais morrem antes da hora, mas alguém vai ocupar o papel na nossa vida. Quando eu falo família, eu estou falando do grupo humano próximo, que tem a possibilidade de ter uma influência sobre nós, que tem a possibilidade de nos ensinar a ética, que tem a possibilidade de nos ensinar o limite, que tem a possibilidade de nos ensinar a bondade, os valores, que tem a possibilidade de colocar dentro de nós um código de conduta que vale a pena seguir. Quando eu falo família, eu estou falando de todas aquelas pessoas que podem estar ao nosso lado, que têm aquilo que eu chamo de autoridade afetiva. Alguém quando fala comigo, alguém quando me dá um conselho, quando me dá uma palavra, encontra dentro do meu coração uma repercussão. Por quê? Porque eu a considero. É aquela pessoa que olha nos nossos olhos no momento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, reconhece essa fraqueza e nos indica caminhos para superá-la. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos abrir a nossa mesa para que a gente tenha condições de refletir. Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Será que dentro da minha casa eu também não estou gestando um futuro assassino? Será que na vida dos meus filhos não está faltando o essencial? Será que eu não estou negligenciando o meu papel fundante na vida dos meus filhos? Porque antes de ser um excelente empresário, antes de ser uma mulher de negócios, você é mãe, você é pai. E esse é o primeiro empreendimento que não tem o direito de falir na sua vida. Quando nós colocamos uma criança no mundo, nós estamos assumindo com ela o compromisso de torná-la grande, de torná-la gente. Para que não seja ela mais uma, a ser promotor da violência que tanto tem machucado o coração da nossa sociedade, que tanto tem feito mal a nós. Minha gente, não é nenhuma lição de moral que eu agora estou falando, mesmo porque eu estou mergulhado no mesmo contexto de misérias que você. Eu estou na mesma situação que todos. Eu também estou tentando encontrar dentro de mim alguma resposta que me sirva e que me dê condições para entrar neste mundo, para agir neste mundo, de maneira que eu também seja um fator a diminuir essa violência, que eu passe pela vida das pessoas e possa despertar nelas uma vontade de serem um pouco melhores. As pessoas que estão diretamente ligadas à nossa responsabilidade, aqueles a quem eu preciso educar, aqueles que estão diretamente ligados à minha responsabilidade. E aí o crime vai sendo gestado por causa disso. Porque nós desconhecemos, porque a gente não tem intimidade. E o pior de tudo, minha gente, é que todos nós estamos desprotegidos. Nós não temos como fechar a nossa vida e dizer, nós estamos livres desses solitários, desses infelizes. E é por isso que eu digo que nós precisamos diminuir esses solitários e esses infelizes, educando, criando cada vez mais um sistema. O governo precisa pensar nisso, nas instâncias que dizem respeito a ele, mas eu e você precisamos criar dentro dos nossos lares essas instâncias, para que aqueles que passam pela nossa capacidade de educar,
sejam um pouco melhores. Ou que eles não venham engrossar a fila dos que violentam, dos que matam, dos que mentem, dos que roubam, dos que sequestram. E a vida vai ficando assim. Vamos gestando essas pessoas, elas vão ficando no meio de nós, elas vão sequestrando a nossa alegria, elas vão matando as pessoas que nós amamos, e nós não podemos ficar indiferentes a isso. E eu creio que alguma coisa possa ser feita, que de alguma maneira essa violência está sendo criada perto de nós. A gente precisa abrir os olhos para saber se a gente também não está contribuindo no processo de feitura dessas pessoas tão violentas, tão desequilibradas, tão capazes de espalhar a maldade e o que não presta. Tudo aquilo que a gente vive só tem dois destinos dentro de nós. Ouvir uma lembrança boa de você lembrar, ouvir um remorso. Toda vez que você precisar administrar um luto, que é quando alguém vai embora da nossa vida, seja porque morreu, seja porque terminou um relacionamento, ou seja porque precisou ir embora. Toda vez que você precisa organizar um luto dentro de você, a maior dificuldade é a gente lidar com os arrependimentos. É muito triste você olhar para aquela memória. Eu não tenho mais a minha mãe, então toda vez que eu penso na memória dela, eu fico às vezes remoendo coisas que eu poderia ter feito, falado, ter estado. É muito triste a gente não conseguir se perdoar por aquilo que a gente não viveu. Porque o destino de tudo que nós estamos vivendo, ou será uma saudade boa, ou será um remorso doído. Há um livro muito simples que eu li num tempo da minha vida, em que tem uma cena que me ensina muito. O pai estava brincando com as crianças dentro da piscina, e a mãe passou e fez uma pergunta prática: o que vocês estão fazendo aí dentro? Ele poderia ter respondido de forma prática, né? Aquilo que você está vendo, nós estamos tomando um banho de piscina. Não. A autora revestiu a resposta dele de uma poesia que me ensina muito no dia a dia. Ele disse: o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos construindo saudade boa para o nosso futuro. Não é lindo isso? Não é lindo a gente viver com a consciência de que o agora, o único tempo da vida que nós temos é o agora. Você não tem o passado, você não consegue alterar um só centímetro do seu passado. E você não tem o futuro. Nós nem sabemos se teremos o futuro. O único tempo que realmente temos é este que está acontecendo aqui agora. Você tem como mudar a maneira como você saiu de casa? Ou você tem como mudar a maneira como vai voltar para ela? Isso não é lindo? A partir de hoje, prestar atenção em tudo que estiver acontecendo, minha gente. A vida merece ser festejada. Não espere datas especiais para dizer que ama. Não espere motivos para presentear. Não espere ocasiões para celebrar. Nós podemos fazer a vida ser luxuosa sempre. Um café com leite e cuscuz é a comida mais luxuosa do mundo, porque luxuoso não é o que você está comendo. Quem você está comendo. E isso não tem preço. Essa sensação de que a vida que nós temos é a vida que está valendo a pena ser vivida. Quantas vezes você pensou que não ia dar conta? E deu. Quantas vezes você pensou que não ia sobreviver?
sobreviveu. Você não conhece nem 10% da força que Deus deixou dentro de você. Você ainda não chegou nem na metade do que você pode de si, porque o Espírito Santo resolveu habitar o seu coração. E você precisa acordar esse Espírito Santo todo santo dia. Vou dizer uma coisa para vocês que tem feito muito sentido para mim. Às vezes quando a gente vai rezar, a gente levanta os braços para o céu, não é? Fala assim, vinde Espírito Santo. Como se ele viesse de fora. Não. Você vai rezar diferente agora. Quando você rezar, vinde Espírito Santo, você vai puxar o ar de dentro. Vinde Espírito Santo. É dentro de você que ele está. E você precisa trazê-lo para fora. Você precisa amplificar a ação dele em você, na sua vida. Nós somos proprietários das riquezas que Deus deixou em nós no nosso batismo e nós não sabemos usar. Nós temos o poder régio de Cristo, a realeza de Cristo está em nós. Mas não a realeza dos reis e rainhas da Inglaterra, é a realeza da humildade, porque o seu rei foi coroado de espinhos. Quando você lembra a realeza de Cristo, você lembra a humildade que você precisa viver. A gente deixa de ser cristão no momento que a gente começa a acreditar que a gente é melhor que alguém. Ninguém tem o direito de se sentir superior ao outro. Nem pelo dinheiro que tem, nem pelo conhecimento que tem, nem pela religião que exerce, nada. A realeza de Cristo em nós nos lembra que Cristo era um homem, um Deus que acolhia todos que passavam pela vida dele. Chega desse cristianismo hipócrita que faz com que a gente fique rejeitando as pessoas, crucificando-as em praça pública pelos erros que nós cometemos na particularidade. O hipócrita é aquele que faz questão de gritar o defeito do outro para ver se de alguma forma ele esconde o dele. Por isso que a religião, ela tem que retirar de nós as hipocrisias. Quanto mais a gente cresce na realeza de Cristo, mais humilde a gente fica de entender, eu não sou melhor que ninguém. Eu posso ter caminhado muito na vida, eu não posso me sentir melhor que ninguém, porque quando eu me sinto melhor que alguém, eu estou regredindo na minha vida cristã. É o contrário. Quanto mais eu mergulho no mistério de Cristo em mim, mais eu reconheço a minha miséria. Eu sempre digo assim, quando eu já conheço todas as minhas misérias, você não vai ter o poder de me humilhar. Sabe por quê? Quando você falar uma coisa ruim de mim, eu vou falar, ixi, eu sou muito pior do que isso. Aí eu te desmorono. Você vem com todas as armas para me agredir. Ixi, não é nada, minha filha, você não sabe nada. Tanto que eu sou pior do que você está falando. O que fica humilhado em nós é o que a gente não está convertido ainda, é o que ainda é vaidoso, que quer ser alguma coisa, que quer aparecer para os outros. Imagina. Não tenho que aparecer nada para ninguém, não. Somos miseráveis e ponto final. E estamos diariamente tentando ser pessoas melhores, mas isso não nos torna melhores que ninguém. O outro poder que você tem na sua vida e que você não exerce, a profecia de Cristo. No seu batismo você recebeu o dom régio, isso é, a dignidade cristã, a realeza de Cristo, a profecia. Você tem o poder de dizer a palavra que converte o mundo. Que a palavra tem um poder enorme. A palavra fere, a palavra machuca. A palavra ergue, a palavra derruba. Você tem uma arma poderosíssima aqui. E aqui também, que a gente escreve. Às vezes a sua colega está toda feliz, postou uma foto lá. Aí o espírito de porco que habita em nós vai lá e fala, comenta que ela está gorda. Comenta que ela envelheceu. Comenta que essa roupa está... É o espírito de porco.
Vamos pedir a Deus o dom da profecia. Eu só vou falar se for para edificar. Eu só vou escrever se for para promover. Senão fica quieto. Profetiza sobre a sua vida. Deixa de ser pessimista. Sabe aquelas palavras negativas que você diz para você todos os dias? Para de dizer que você acredita nelas. Você olha no espelho, você só vê os seus defeitos. Para de ficar olhando para os seus defeitos. Veja o ser humano lindo que você é. A gente engorda com o tempo, os peitos caem. E tá tudo certo. As ruguinhas que a gente vai ganhando, tá tudo lindo. Olha aí a alegria da senhora. Parece que está com 13 anos. Mas a gente tem aquele espírito de porco que só olha o defeito. Profetiza sobre a sua vida. Todos os dias de manhã, quando você olhar no espelho, vai lá, gracinha, vai vencer na vida. Coisa fofa. Fala para você mesmo olhando no espelho, você é linda. Olha que coisa linda que você é. Deus não errou com você. Deus não errou com você. É que às vezes você não sabe profetizar sobre a sua vida. Você terceiriza até seus demônios. Às vezes o povo vem e fala: padre, vai lá em casa fazer um exorcismo. Ela põe o capeta para dentro, alimenta o infeliz com as atitudes dela, com as palavras dela, e eu que tenho que ir lá expulsar. Quem criou o capeta que o expulse. Quem pôs o capeta para dentro que ponha para fora. A oração não é mágica. O que faz o capeta ir embora da nossa vida é conversão, é mudança de vida. É quando você para com os vícios que traz ele para dentro de casa. É quando você para com os hábitos que traz ele para dentro da sua vida. O capeta vai embora quando você se ama, porque ele não suporta quem se ama. Ele só faz festa na vida de quem não tem respeito por si. Não é seu caso. Então usa dessa profecia, profetize sobre a sua vida.